Namastê, bem-vindos ao nosso encontro. Para quem está participando hoje pela primeira vez, a gente sempre dá uma explicaçãozinha inicial. O encontro ele é um satsang, ou seja, uma possibilidade de você investigar, questionar e encontrar respostas ou percepções novas que fazem parte dos seus processos de crescimento. Quando a gente fala em processo de crescimento, a gente está se referindo bem especificamente a crescimento espiritual, né? E crescimento espiritual nem sempre é uma coisa fácil, porque uma das características mais significativas do crescimento espiritual é que você vai ser convidado constantemente a desaprender para poder aprender alguma coisa. E a gente não gosta muito de desaprender, porque somos bastante apegados ao que já sabemos, ao que já conhecemos, ao que já aprendemos de uma forma ou de outra. Então, crescer espiritualmente, desaprendendo, não é uma coisa que a nossa mente processa com muita facilidade, né? Resistimos bravamente a acolher aquilo que a gente ainda não conhece, resistimos bravamente também a rever ou olhar talvez pela primeira vez algo que a gente muitas vezes acredita ou supõe que já saiba, que já conheça, né? Então, quando você se acostuma com esse processo de crescimento, acostuma entre aspas, né? Mas quando você se habitua e se interessa em novas aprendizagens, o desaprender já se torna uma parte integrante daquilo que você faz, né? E você acaba também, muitas vezes, lidando com uma facilidade maior em se abrir ou simplesmente acolher algo que seja trazido a partir de um ponto de vista diferente e muitas vezes a partir de um estado de consciência mais expandido. Então, o satsang ele nos permite isso, que possamos expor aquilo que a gente quer saber, porque muitas vezes o que nós já sabemos, as nossas respostas internas já não nos satisfazem mais, parece que é isso, mas não é bem isso, né? Fica uma coisa assim, e isso nos deixa muitas vezes bastante insatisfeitos e intranquilos. Então, quando você começa a se mover com a energia Diksha, é natural que muitas dessas coisas que eu estou mencionando aqui comecem a surgir, né? Para mim foi muito intenso o meu processo inicial com a Diksha, porque eu vinha já de uma longa caminhada, né? E tive que rever tudo que eu já sabia, né? Tudo que eu já conhecia, tudo que eu acreditava que já soubesse, ou tudo que eu entendia como sendo verdadeiro. E isso nunca mais deixou de acontecer assim. Então eu acabei também me habituando a lidar com as minhas crenças, a entender que as crenças, elas muitas vezes pertencem a um estado de consciência bem específico, né? A uma visão ainda um pouco curta das coisas, uma percepção limitada. Quando a gente começa a receber a Diksha, essas coisas todas começam a ser mexidas. Então, o nosso satsang aqui tem essa intenção da gente estar compartilhando, estar revendo, ou vendo pela primeira vez coisas que a gente não viu ainda, de modo que a nossa caminhada possa ser acelerada, porque intensa ela já é, mas ela fica muitas vezes travada porque a gente fica preso em certas coisas, né? Então, o aceleramento é um aceleramento natural, né? Que vem do fluir, vem da nossa capacidade de acolher o novo e deixar o velho embora.
A gente interage aqui por meio de perguntas e respostas. As perguntas são colocadas aqui nessa faixinha branca em cima. Hoje, por alguma dificuldade aqui com o sistema do live stream, eu não estou sabendo quantas pessoas estão presentes. Espero que sejam muitas, né? São todas muito bem-vindas e todas são convidadas a colocarem as suas questões e suas perguntas, né? A gente evita colocar comentários, tá bom? Não é exatamente uma conversa. Então as questões são colocadas, eu vou buscar trazer uma resposta a partir das minhas experiências, das minhas visões e das minhas percepções, dos meus aprendizados com a Oneness University. Eu sou um doador de Diksha, eu sou um trainer avançado e eu sou um Oneness Meditator. Então eu interajo com a energia Diksha já há 10 anos e tenho algumas coisas aprendidas que vale a pena eu compartilhar com vocês. Por isso que eu realizo esses encontros, tá bem? Então, as perguntas, alguém já colocou a pergunta aqui antes do encontro abrir. Eu vou lá buscar a pergunta e daí a gente segue daqui por diante, tá bom? Bem-vindos. Da Sandra Melinzardo. Sei tu como fugir das armadilhas da mente. A gente foge das armadilhas da mente na medida em que a gente vai descobrindo como a mente funciona. E a mente ela é ardilosa, né? Sim, ela prepara armadilhas porque ela é ardilosa, né? Entendendo que a nossa mente ela não é nova, ela nem mesmo nos pertence. A mente não é sua, a mente é ancestral. E ela vem se desenvolvendo junto com a humanidade, né? E nós consideramos, dentro da visão da Oneness, que haja uma mentesfera, né? Uma pensamentosfera, desculpa, a qual a nossa mente está conectada. Uma pensamentosfera. Então, boa parte dos processos que se desenvolvem, né, na nossa mente, eles são muito antigos, eles existem de formas diferentes, mas são sempre os mesmos, há milhares e milhares e milhares de anos. Combater as armadilhas da mente é praticamente missão impossível. A gente não consegue fazê-lo, nem mesmo é necessário fazê-lo. O importante é que nós tenhamos uma boa percepção do que é a mente, que possamos descobrir vivencialmente que a mente não é nossa, que nós permanecemos boa parte da nossa existência à mercê dos desígnios, das artimanhas, né, dos conflitos, das percepções limitadas da nossa mente. Uma vez que a gente comece a crescer em consciência, a mente gradualmente, ou às vezes até subitamente, vai ocupando o lugar a qual ela se destina. A mente é boa para raciocinar, né? A mente ela é boa para fazer conta, né? É boa para planejar, é boa para desenvolver tecnologia, né? Todos os grandes progressos aos quais temos acesso, inclusive esse que nos permite conversar virtualmente aqui, é um resultado de uma mente criativa, de uma mente que elaborou, pesquisou, comparou, construiu, criou, destruiu, reviu e assim por diante, né? Um processo mental criativo. Quando nós vamos em busca da verdade, quando nós vamos em busca de questionamentos mais existenciais, a mente até serve como um gatilho inicial, né? Porque se não fosse a mente eu não teria aqui nem como explicar o que eu estou falando, né? Ela nos permite inclusive a linguagem, né? Mas a gente tem que compreender e descobrir isso, que a mente é uma caixinha não é nem redonda, ela é quadrada, né? Uma caixinha quadrada, e que existe toda uma existência fora dela. Então, o crescimento espiritual não se dá dentro da caixinha, ele começa a se dar no momento em que você sai da caixinha, né? Você começa a vivenciar, experienciar a realidade tal como ela é, o que para a mente é praticamente uma impossibilidade,
Então, os estados de expansão de consciência naturalmente vão recolocar a mente no seu devido lugar. E você vai mais facilmente identificar quando você está simplesmente num processo de elaboração mental de uma teoria X ou Y, de um conceito X ou Y, de uma ideia X ou Y, que às vezes também nem te pertence também, né? Às vezes também não te pertence. E as artimanhas da mente, as armadilhas que a mente nos impõe, elas se dão especialmente nas situações em que nós nos vemos em conflito, né? Porque o conflito muitas vezes ele é insolúvel, ainda assim nós buscamos uma solução infrutífera pelo uso de raciocínios lógicos que são incapazes de decifrar boa parte dos enigmas que a existência nos proporciona, né? Então essas coisas todas que eu estou falando, elas têm que ser experimentadas, elas têm que ser vivenciadas, né? O lidar com as artimanhas da mente é um desafio que se impõe a todos os buscadores espirituais desde o início dos tempos, desde que surgiram os primeiros mestres, os primeiros buscadores também, né? E os mestres acabaram por buscar meios de fazer com que nós nos desidentifiquemos dos processos mentais. Então, com isso surgiram as técnicas de meditação. É um meio, né? As técnicas é uma coisa, a meditação é outra, né? A gente não pode confundir o que é meditação com o que é técnica de meditação. Meditação é um estado para o qual a técnica eventualmente pode te conduzir, né? E manter. Agora, a técnica de meditação em si não é o estado de meditação. O estado de meditação é um estado que independe de você fazer uso de uma técnica para chegar até ele. Parece contraditório, né? Porque o estado de meditação é também um estado de não fazer. Neste estado de não fazer, neste estado de não buscar uma solução para a mente, né, que é impossível, um outro estado de consciência começa a se manifestar, começa a se fazer presente. Então, os mestres, eles criaram técnicas, né, ao longo de milhares de anos, porque tem técnicas que tem de fato 5, 10 mil anos de idade, a gente até usa elas até hoje, porque elas ainda são eficazes, né? Embora hoje nós sejamos muito diferentes dos seres que desenvolveram essas técnicas de meditações há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás. E eu convivi com Osho durante mais de 30 anos e me especializei, porque eu tive um centro de meditação, me especializei na investigação de técnicas e de meios de lidar ou de nos proporcionar esse estado onde a mente fica em segundo plano, né? Algumas coisas eu aprendi a esse respeito, algumas coisas eu uso até hoje, né? Agora, dentro do universo da Oneness, dentro do universo que se cria na nossa caminhada com a Diksha, nós também temos técnicas de meditação, temos duas meditações muito poderosas, muito lindas. Uma se chama Chakra Dhyana, outra se chama Nanda Mandala, e aí tem as yogas, aí tem outras técnicas que estão disponíveis para a gente ir se desenvolvendo. Mas, em última instância, a própria Diksha é a que vai te proporcionar isso, né? A Diksha vai fazendo com que algumas coisas comecem a se abrir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e você vai ser capaz de identificar os processos mentais com mais precisão e também se interessar por isto que identifica a mente como algo separado, né? Quem é que está observando a mente, né? Essa é uma resposta importante da gente buscar na vida, né? O que é esse estado de testemunhar os processos, inclusive os mentais, não só os mentais, mas especialmente os mentais. Tá bom? Sou capaz de falar dias a esse respeito, né? Então eu vou te deixar por aqui, tá? A resposta por aqui, tá bom, querido? Palavra 1. Setu. Bhagavan disse: a mente só existe porque existe o eu.
o eu na realidade não existe. E o eu sabe disso. Dá para você falar mais a respeito disso? Para falar um pouco, tá bom, Avro? É que nem falar sobre a mente, é um assunto que é longo, né? Eu, ele não existe, mas você se experiencia ainda como se o eu existisse. Então essa é a primeira afirmação que a gente tem que examinar, né? O Bhagavan dizer que o eu não existe, e a gente sair por aí repetindo que o eu não existe, não vai nos ajudar, né? Temos que reconhecer que temos uma identificação bastante profunda, bastante enraizada com isso que chamamos de eu, ou de self. Eu ou self, vamos considerar que sejam a mesma coisa, né? Na Oneness a gente costuma usar mais o termo self, que é esta percepção que nos é proporcionada pelos sentidos de que você existe. E a explicação que a gente recebe lá na Oneness, ela é muito interessante, porque ela aponta para todo um processo ligado ao desenvolvimento neurológico, né? Então, o nascimento do self, ele ocorre no momento em que vários dos mais importantes sentidos que a gente tem começam a atuar simultaneamente, numa velocidade muito rápida, trazendo percepções pelo sistema neurológico ao nosso cérebro ao mesmo tempo. Quando isso se dá, já com 1 ou 2 ou 3 anos de idade, por aí, né, o self se forma. Porque uma criança, numa idade ainda anterior, né, assim que ela nasce, logo que ela vem ao mundo, quando ela vê, ela vê. Quando ela ouve, ela ouve. Quando ela sente cheiro, ela sente cheiro. Quando ela toca, ela toca. Cada um desses sentidos, cada um desses sentidos, é percebido pela criança de uma forma independente. Uma criança, ela não ouve e enxerga simultaneamente. Tem um descompasso entre uma coisa e outra, porque o sistema não está ainda formado e atuando numa velocidade específica, então as coisas vão sendo percebidas de forma independente. Quando o sistema neuro se forma e se amadurece e começa a funcionar de uma forma mais rápida, né? O ver, o ouvir, o cheirar, o tocar, né, o saborear, vão sendo percebidos numa velocidade mais rápida. E tão rápida, que há uma ilusão de que eles estão acontecendo ao mesmo tempo, né? É que nem quando você olha uma roda que é feita de raios, enquanto ela está girando devagarzinho, você consegue identificar os raios. No momento que ela atinge, uma roda de bicicleta, uma certa velocidade, parece que não tem mais nada ali, né? Então, a gente sabe que tem algo entre o pneu e o centro do eixo da roda, que aqueles raiozinhos existem ali, mas a gente já não consegue vê-los mais, porque eles estão girando numa velocidade acima da nossa capacidade de percebê-lo. Então, quando isso acontece com todo o nosso sistema neurológico, surge este que simultaneamente está sentindo tudo ao mesmo tempo. Então a gente considera que esse é o nascimento do eu, o nascimento do self. Mas ele é ilusório. Ele nada mais é do que um conglomerado de percepções que ocorrem simultaneamente. E é um processo ligado ao corpo, né? Então, o que quando o Bhagavan nos aponta, nos afirma, né, que o eu não existe, ele está falando disso, entre outras coisas, mas ele está apontando inicialmente para isso. Tá bom? Então, se nós começamos a investigar o que é este eu que percebe as coisas, vamos dizer assim, isso é praticamente uma caminhada, né? Porque nós vamos encontrar um número ilimitado de respostas a essa pergunta, né? Então é um pouco por aí, né? É uma investigação complexa.
Você está dizendo aqui que o eu sabe disso. O eu não sabe disso não, né? O que acontece nós criamos uma identificação, né? Você é o Avrum, eu sou o Setu. Embora esse não seja o meu nome original, né? Nem esse possivelmente seja o seu, não sei se é ou não, né? Nós nos identificamos com esta entidade que possui um nome, que possui um corpo com o qual também se identifica, né? E que possui inclusive pensamentos com os quais nós nos identificamos, né? Quando a gente começa a jornada com a Diksha, nós vamos ser progressivamente conduzidos a compreender isso de uma forma bem vivencial, né? Que o corpo não é seu, que a mente não é sua e que você não existe, né? Se a gente colocar isso aqui, até na presença de pessoas que não são doadoras de Diksha, ou que não tiveram uma experiência mais pessoal disso que eu estou dizendo, fica um papo meio de maluco, né? Porque isso só faz sentido se você tiver uma experiência bastante vivencial, né? Uma experiência física, acompanhado também de um estado de consciência, né? Senão fica só um papo de maluco mesmo, né? Porque você, com certeza, sabe que tem um eu aí, como você disse, né? Ou você imagina que ele exista, porque você talvez não tenha tido a experiência de estar dissolvido no todo, ainda que momentaneamente, né? O que pode acontecer a qualquer momento. É um despertar, é um despertar. Tá bom, Avro? Oi, Giovanna. Se tu ouvir o Mula Mantra ou mantras no correr do dia, em nossa rotina diária, traz benefícios ou por não termos uma postura de quem faz uma prece naquele momento, só proporciona o prazer de ouvir? É isso mesmo, Giovanna, né? Você pode... Vamos compreender o que é um mantra, né? Os mantras, em especial os mantras em sânscrito, eles são uma linguagem muito especial, é uma linguagem dos deuses, né? É um jeito da gente conversar com Deus, numa língua que vem sendo usada há milhares de anos, como é o caso do sânscrito. Não só do sânscrito, o latim também, né? Quando você ouve um mantra que está fazendo uma invocação da presença divina, e está descrevendo, como é o caso do Mula Mantra, as suas diferentes formas de manifestação, né? Se você estudar o Mula Mantra, pegar o texto que define, né, o que é cada frase, o que é cada palavra dita, você vai ver que é uma coisa bem complexa, né, e muito alta, né, no sentido de estado de consciência. Porque o Mula Mantra em especial, ele se refere, ou ele descreve quase o que é Deus, né, afirmando que não é possível descrever Deus, né? Então ele menciona o imanifesto, ele fala de Brahma, ele fala do manifesto em forma física, ele fala do manifesto em forma humana, na forma masculina e na forma feminina, né? O Mula Mantra antigo, né? O novo Mula Mantra, ele invoca a Suprema Luz, né? Jyoti, né? Param Jyoti, ele chama a luz divina, coisa que quando a gente faz, a gente está chamando mesmo, né? Então, quando a gente recita o Mula Mantra, quando a gente faz uma invocação por meio do Mula Mantra, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, né? Então, claro que uma postura de sacralidade, né, um momento especial, é como se fosse uma prece, né? Como se fosse, não, é uma prece. Você está invocando, você está chamando Deus para participar do seu momento, para te trazer algo que você está precisando ver, ou viver, ou resolver, né? Quando você simplesmente deixa tocando o Mula Mantra né, ali né, no seu equipamento, seja lá qual for, né, e está fazendo outra coisa, você acaba, de certa forma, né, fazendo quase como que um mau uso, entre aspas, né, de todo o potencial que aquele mantra traz,
eu pessoalmente não escuto Mula Mantra, né? Eu só uso Mula Mantra quando eu preciso, né? Esporadicamente, se é uma situação que me pede a invocação da presença, então eu faço por meio do Mula Mantra. Fora isso, eu não escuto Mula Mantra, né? Eu tenho uma coleção de mais de 40 versões diferentes aqui, mas eu não escuto Mula Mantra, né? Então, quando eu canto o Mula Mantra, ele tem um impacto muito grande, porque eu sei que eu estou chamando, né? Eu estou chamando. Então, é diferente, né? A sensação que eu tenho é diferente. Mas isso é o que eu estou colocando, é muito pessoal, viu? Tem gente que deixa o Mula Mantra tocando o dia inteiro dentro de casa, né? Como uma forma de criar um ambiente de sacralidade, ou como uma forma de se sentir protegida, ou como uma forma até de acessar também, né? De manter um vínculo, um laço com o divino. Então o que eu estou colocando é muito pessoal, né? Não é uma orientação, não ouça o Mula Mantra, não, ouve, né? Mas para mim, já que você perguntou, eu atuo, né, dessa forma, eu ajo dessa forma. Tá bom? Oi, Rosana. O ensinamento de Bhagavan de hoje é: você pode viver uma vida de amor ou ódio. Você pode falar sobre ensinamento? Rosana, quando eu li, eu sabia que alguém ia me perguntar isso hoje. Porque ele não é muito claro, né? No sentido de ele não te traz uma solução, ele só te traz uma possibilidade. Então ele é interessante, porque a forma como eu entendo, Rosana, também é um aspecto que faz parte de um ensinamento da Oneness, né? O que eu entendo é que nós temos poucas escolhas a fazer, né? Nós não escolhemos muito, né? Quase sempre as nossas escolhas vêm de um aspecto ainda inconsciente, porque nós somos movidos pelo inconsciente. Nós temos, quando muito, 10% de capacidade de ter alguma consciência. 10%. Então, 90% da nossa existência, 90% das nossas assim chamadas escolhas, são realizadas pelo inconsciente. São realizadas pelo inconsciente coletivo. E nós não temos muito como mudar isso. Então, embora a gente acredite que faça escolhas, as escolhas já foram feitas e nós vamos vivendo escolhas feitas quase que de uma forma bastante automática, né? Ou de uma incapacidade de fazer escolhas diferentes. Existem, e a gente entra nesse assunto, eu já entrei aqui em encontros há bastante tempo atrás, quando me perguntaram a respeito de livre-arbítrio, né? Que livre-arbítrio é esse? Né? Quem é que faz escolhas? Quem é que escolhe? Quem é que escolhe? O que é que escolhe dentro de você? Como o Avrum perguntou aqui, né? Você podia comentar a respeito do eu. Que eu é esse? Né? Se a gente está dizendo que o eu não existe, que eu é esse que faz uma escolha. Então, são temas bastante ardilosos, né, para usar uma outra expressão aqui. Porque nós temos a impressão de que existe alguém que faz uma escolha e que esta escolha seria, por exemplo, de viver a vida em amor e não no ódio, né? Parece que nós supostamente teríamos como escolher isso, né? Eu acho que a gente não tem essa escolha. Seguindo aí literalmente os ensinamentos da Oneness, essa escolha ela não acontece. O que acontece é uma possibilidade de liberação de cargas que nos mantém alinhados com energias inferiores. E isso se dá, sim, por uma escolha, por uma decisão e também por uma intervenção direta da presença divina na sua consciência. Então, quando isso ocorre, você passa a viver uma vida de amor, porque você se alinha naturalmente a uma presença amorosa que permeia todas as coisas, da qual fazemos parte e da qual estamos separados. Então, o ódio
ele é a forma como a nossa mente, identificada com o coletivo, age no mundo. Né? Nós temos medo, medo e medo. E quando nós sentimos medo, nós fazemos coisas terríveis. Quanto mais medo temos, mais terríveis são as coisas que fazemos, né? Ou deixamos de fazer. Nossa vida ela é basicamente permeada por estados de medo em todos os momentos. Então, é muito fácil, por conta deste ódio, né, deste medo, entrarmos em estados de violência, de agressão, às vezes só com o intuito de estarmos nos defendendo porque sentimos medo. Né? Hoje eu vi uma demonstração falando disso, né? Nada a ver, mas de um cara que ele tem um salão, né, que dá banho em cachorro. E ele está diante de um poodle branco que foi lá para tomar banho, a dona deixou ele lá e o cachorrinho está lá amarrado. Né? O sujeito só de chegar assim com a mão, aproximar a mão dele do cachorro, o cachorro arreganha os dentes e late e quer morder o cara. Né? Cachorrinho pequeno. Então ele demonstra como com uma simples mudança de posição do corpo dele, ele se coloca ao lado do cachorro, né, não mais de frente, e como imediatamente esse cachorro relaxa. Né, e a mão dele, que era uma mão ameaçadora, ele passa a afagar o cachorro, né, o cachorro, mas é uma coisa de segundos. Né, toda aquela raiva, toda aquela vontade de morder, todo aquele ódio, né, canino, vão embora. Né, e o cachorro se torna extremamente aberto a receber o carinho e deixar o rapaz que é um desconhecido para ele, enfim, dar o banho, tosar, fazer o que tem que fazer. Ele só mostra como que é esse alinhamento em amor com uma outra espécie, né? Porque é uma conversa de um ser humano com um animal. Né? E por conta do medo, o animal vai reagir. Nós, humanos, também fazemos esse tipo de coisa. Né? Nós reagimos por conta do medo a inúmeras situações. Né? E projetamos os nossos medos também em inúmeras pessoas. Então esse é um processo que sempre existiu, desde que existem seres humanos. Né? Talvez numa época que a gente não se lembre, já tenha sido diferente, e talvez mais adiante, né, em novos tempos, agora que estamos numa era dourada, as coisas também venham a ser diferentes. Mas elas ainda são assim. Né? O que eu vejo é que amor ele é uma expressão de um estado de consciência que ocorre quando há o florescimento do nosso coração. Então, o que nos cabe fazer, né, até participando, realizando um encontro como esse, ou recebendo a Diksha, ou fazendo outros processos, né, é esse intenso processo de cura e de realinhamento com uma consciência superior. E isso a gente só consegue, de fato, viver no momento em que haja uma abertura para receber a presença divina. Então, o que te cabe fazer é se abrir. Né? O Mula Mantra, como a gente acabou de mencionar aqui, ele nos ajuda, né? Porque quando você canta um mantra e pede para que Deus te leve, né, nos braços dele, né, ao coração dele, que o seu coração e o coração de Deus se tornem um, né? Para mim esse é o grande alinhamento que vai ocorrer, que deve ocorrer a todos nós. Né? Então, eu entendi, é complexa essa afirmação, porque ela nos permite inúmeras formas de compreensão do que está sendo dito. Né? Mas eu vejo que é por aí. A afirmação de Bhagavan ela é um apontamento, né? É uma seta nos apontando numa direção. Né? Se nós estamos agindo motivados por ódio, né, às vezes é uma coisa pequena até, né, ou né, uma manifestação política para depor um presidente, ou uma pessoa corrupta, ou alguém que cometeu um estupro, o que seja.
né? Qualquer coisa em que a gente expresse uma violência que haja dentro de nós também, contra um outro ser humano que fez alguma coisa motivada pelo mesmo medo que a gente também sente, né? E isso é uma coisa que nos separa, né, uns dos outros. E essa é a natureza do estado de conflito, do qual o ódio emerge. O ódio participa, porque uma vez que você esteja sentindo qualquer tipo de ódio, por um bom motivo ou não, né, você se mantém em estado de separação do outro, né? E, obviamente, que o amor não participa dessa relação. Então, o que o Bhagavan está apontando, na forma como eu compreendo, é isso, né? É isso. Que a gente pode viver dois tipos de vida, né? Uma que a gente já vive, porque nós já vivemos esse estado, né? E a Segunda Guerra Mundial aí com o nazismo não está tão longe assim, né? E dentro da linha do tempo é um incidente que acabou de acontecer, né? Eu tenho antepassados, avós que passaram por isso, pais que passaram por isso, e como família que migrou da Alemanha fugindo do nazismo, né? Então, os estados de ódio, né, que hoje está no mundo islâmico, né, está no mundo político, está aqui está em Brasília, né, está em inúmeros lugares se expressando de formas diferentes, né, contra as mulheres, né. Então a mudança ela vai ocorrer, né, mas a gente ainda tem um caminho aí a percorrer. E a nossa intenção é fazer com que esses processos ocorram de uma forma rápida e que incluam a nossa coparticipação, né? Que a gente possa se realinhar e buscar esse realinhamento com os estados mais elevados de consciência, que a gente possa buscar o florescimento do nosso coração, que a gente possa se direcionar a encontrar o estado de unidade, né? E é para isso que a gente recebe Diksha, é para isso que a gente se torna doador de Diksha, para levar isso para mais gente, né? A motivação que nós temos em sermos doadores de Diksha, além da gente estar recebendo a Diksha, é levar isso para mais gente, né? É tornar o mundo, fazer com que o mundo inteiro tenha um acesso a novos estados de consciência, né? Esse acesso a novos estados de consciência em última instância, é o que a gente está chamando de amor, né? Porque no ódio a gente já vive. E o que é possível a gente encontrar, quem sabe ainda num curto tempo, né? Porque a Era Dourada acabou de começar, é o estado de amor, né? Mas que já se encontra energeticamente, né, manifesto e disponível para ser vivido por todos nós. É assim que eu entendi, tá bom? Oi, Adriana. Para Bhagavan, Deus não existe como criamos. Seria a armadilha da mente? Não, não seria não, Adriana. Quando o Bhagavan diz uma coisa, sim, você pode investigar o que é que está sendo afirmado aí, né? Deus ele existe sim, né? Deus existe sim, e ele existe e ele é encontrável dentro de você mesmo, né? Agora, armadilhas da mente são os usos que a gente faz de um conceito do que seja Deus, né? Aí sim, porque quando a mente cria um conceito, seja lá que conceito for, pode ser um conceito maravilhoso, né? Mas é algo com o qual você não interage, é algo que é apenas um conceito, né? Este Deus criado por conceito, de fato, ele não existe. Este Deus do qual o Bhagavan fala, né? E que estamos sendo convidados a encontrar em nossas vidas, ele é vivo, né? Ele é presente. E ele, sim, existe. Mas não de uma forma conceitual, como nós o recebemos
por educação, por criação, né? Por meio de religiões, por exemplo, né? Deus é uma coisa, religião é outra, né? Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Mas as religiões falam em Deus, né? E a espiritualidade também fala em Deus, né? É um caminho de encontrar Deus, independente dele lhe ser apresentado por meio de uma religião que te traz um monte de conceitos e ideias a respeito, né? Este Deus que lhe é dado por meio de uma religião quase sempre é um Deus que você muitas vezes não consegue acessar. O que o Bhagavan também coloca de uma forma muito interessante, para quem já esteve na Índia, né, é que você pode criar um Deus novo para você, um Deus com o qual você possa interagir, porque este Deus que lhe foi dado e com o qual você se relaciona, quase sempre vem de uma instituição que tem seus poderes e seus interesses, né, no caso de uma igreja, ou é um Deus que é conceitual, mas com o qual você não consegue se relacionar. Por que você não consegue se relacionar? Porque quase sempre este Deus com o qual a gente aprende a se relacionar quando é criança, ele se torna, ou ele segue a imagem e semelhança da relação que você tem com seu pai. Com seu pai. Então, se você tem uma relação com Deus como sendo um Deus punitivo, um Deus ausente, um Deus autoritário, um Deus rígido, um Deus sério, né? Muitas vezes este Deus com quem você se relaciona nada mais é do que arquetipicamente a figura do seu pai representada como Deus, porque para uma criança o pai é Deus, né? É aquele que lhe dá vida, é aquele que te dá tudo, é aquele que te protege, é aquele que cuida de você, né? Um pai presente, né? Claro que existem histórias e histórias, mas a nossa relação com Deus, ela segue essa percepção, né? De que você se relaciona com Deus que é igual ao seu pai. Quando o Bhagavan fala de buscarmos Deus, né? É buscar um Deus que seja possível você se relacionar, que ele seja íntimo, que seja um amigo, que seja um companheiro, que seja alguém com quem você consiga expor a sua intimidade, que você não tenha medo de ser íntegra, que você não tenha medo de ser punida por ter feito algo que moralmente é inaceitável, logo você vai ser excluída, né, vai ser rejeitada. Então todas essas coisas elas precisam ser inicialmente reconhecidas, porque elas permeiam a relação que você tem com Deus, e segundo, você tem a possibilidade de criar um Deus com o qual você consiga se relacionar e que ele tenha o aspecto e a forma humana, né? Esse é um dos meios mais interessantes que a Oneness usa para recriarmos uma relação, para reencontrarmos uma relação, né? Reestabelecermos um vínculo com a presença divina, né? Então, os trabalhos da Oneness, eles nos encaminham para esse tipo de redescoberta, né? Que em última instância é uma grande cura, né? Você poder se relacionar com Deus, em quem você tem absoluta confiança, que está sempre com você, né? E você sente isso, o que vai acabar resultando, inevitavelmente, é que ele acaba se manifestando, inclusive fisicamente para você, né? Fisicamente. Ele aparece para você numa forma física, né? Quase como se você pudesse ter uma experiência até de toque, né? De sentir a presença dele próxima a você, sentado do seu lado, no seu carro, no que você estiver fazendo, né? Na sua sala. Essas experiências elas já vêm ocorrendo há algum tempo, né? Uma relação com a presença de Deus físico, com o divino físico, que é como a gente na verdade costuma chamar isso, né? Nós fomos todos bastante trabalhados, doadores de Diksha, lá na Índia, para criarmos essa relação com Deus
de uma forma que ele se manifeste fisicamente para a gente, né? E um dos processos mais lindos da Oneness é esse, né? Quando você encontra esta nova forma de se relacionar com o divino e que se torna muito concreta, muito real, né? É aquele que vai te guiar, vai te orientar, vai te proteger, vai te curar, vai te ouvir, vai te orientar no que você precisa, e ele está sempre ali e é incondicional. Você não precisa fazer nada para que isso ocorra, né? Isso é um desmanchar de todos os seus sistemas de crença, como eu já comecei falando aqui hoje, né? E que fazem parte, né, da nossa caminhada, né? Você recriar Deus para você. É muito interessante quando a gente segue um caminho, ou pertence, né? Porque a Oneness University é uma escola espiritual, né? É uma escola que vai fazer com que você tenha uma experiência de vida, de aprendizagem. E eu já comecei falando aqui no encontro, né, hoje, que para a gente aprender alguma coisa é necessário que a gente desaprenda muitas outras, né? E uma dessas é isso, né? Desaprender tudo que a gente aprendeu a respeito do que seja espiritualidade, do que seja essa relação com uma religião, né? Com uma escola, com uma figura, né, humana, né? Com um mestre. Descobrir quem são esses mestres, né? Quem é Jesus, quem é Buda, quem é Bhagavan, o que é tudo isso, quem são os mestres, os outros mestres que já nos vieram em outras épocas antes deles, outros mestres que vieram depois deles, né? E o que eles vêm dizendo, o que eles vêm apontando, porque o mestre, quando ele diz algo, ele não tá aqui para perder tempo, né? O Bhagavan, ele não vem conversar com a gente porque ele não tem mais o que fazer, né? Então, um avatar, como é o caso de Bhagavan, quando ele se manifesta, e nos períodos da existência humana que ele se manifesta, né, ele vem para trazer o novo, né? Ele vem para nos curar, para nos reconduzir a algo que a gente perdeu. Por que ele vem fazer isso? Porque uma vez que a gente está desconectado, desalinhado, né, estamos basicamente vivendo em estados de sofrimento. E a função de Bhagavan, né, a sankalpa dele, a função não, né, a, o direcionamento que ele se colocou como objetivo na vida, né, uma sankalpa, uma intenção muito forte de ajudar as pessoas, é fazer com que elas se liberem de todos os estados de sofrimento. Então, nesta relação distante, né, com a presença, nessa relação distante com Deus, o estado de sofrimento ele perdura, né, porque boa parte das buscas que realizamos em nossas vidas é porque nós nos sentimos separados. Nos sentimos separados, não pertencentes, né? A gente não pertence a nada. Solidão é uma dor muito forte, né? E quando nós nos sentimos desconectados e separados de Deus e de todos os seres, de todas as coisas, né? Como é o estado de ódio, por exemplo, a dor e o sofrimento que se instala é muito forte. E nós não estamos aqui no planeta Terra para viver em sofrimento. Nós estamos aqui no planeta Terra para desfrutar da vida em tudo que tem, em todas as coisas, né? Então, tudo aquilo que existe e que nos impede de vivermos a vida em plenitude, né, em todas as suas possibilidades, em toda a sua abundância, né, o que inclui a prosperidade material, né, são aspectos que precisam ser e devem ser curados o mais rápido possível. O mais rápido possível. Né, para todo mundo. Oi, Avrum. Setu, que orientação religiosa tem a sua família, pai e mãe? Olha, meu pai e minha mãe não tem orientação nenhuma, viu, Avrum? O meu pai e minha mãe vieram da Alemanha, fugidos do nazismo, né? É uma família de judeus, né? Mas o meu pai nunca foi numa sinagoga na vida, e minha mãe
tão pouco, né, poucas vezes. O meu avô, sim, o pai da minha mãe, ele tinha uma conexão forte com o judaísmo. Né? Uma vez que ele chegou aqui no Brasil, fugindo da Alemanha, ele se encontrou com um grupo de judeus, porque eles eram judeus alemães, então eram também muito perseguidos. Né? Mesmo sendo judeus fugindo do nazismo, eram vistos como parte do inimigo, porque se falava alemão, né? Falavam alemão, não falavam a língua do país. Né? E era proibido, na época da guerra, falar alemão aqui no Brasil, por um decreto do Getúlio Vargas. Né? Falar alemão era crime. Então eles viveram uma situação bastante complicada, né? Rejeitados na Europa por serem judeus, fugidos de lá e não encontrando exatamente um acolhimento aqui no Brasil. Então o meu avô ele acabou se conectando com o grupo dele, com outros alemães, com outros judeus enfim, ele acabou se envolvendo bastante com o judaísmo aqui. Mas a minha mãe, mesmo a minha tia, não tinham, né? A minha família não teve essa relação com o judaísmo, tanto que eu fiz o bar mitzvah aos 13 anos, mas eu já tinha alguns outros interesses quando eu fiz o bar mitzvah. Né? Eu fiz o bar mitzvah, que é uma iniciação, já avisando a eles, né? A gente faz isso aos 13 anos, avisando a eles que eu estava fazendo, participando dessa cerimônia, aprendendo hebraico e tudo mais, mas que eu não tinha uma conexão com o judaísmo. Eu estava fazendo isso mais para dar continuidade a uma tradição da família, para agradar a minha avó, né, que ela ia gostar disso, mas foi por aí. Poucas vezes eu fui à sinagoga, né, mas nessa época aí da minha adolescência, e deve fazer uns 30 anos que eu não entro numa. Né. Então é isso. Eu logo fui para outros caminhos, fui em busca mesmo de um caminho espiritual que não pertencesse a religiões. Né. Aí eu fui buscar outras coisas, né. Fui buscar mestres, fui beber ayahuasca, me tornei discípulo do Osho, convivi mais de 30 anos com ele, e enfim, né, não sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa espiritual. Oi, Renata Valadares. Setu, você pode esclarecer sobre esse novo portal que irá se abrir em 18? O que o Bhagavan explica sobre isso? O mundo está indo à terceira dimensão para dimensões mais elevadas? Renata, eu não posso explicar muita coisa porque eu não sei. Né? Eu nem sei mesmo se isso é um portal, tá bom? A gente nem tem o hábito de chamar dessa forma de portal. Não consideramos as mudanças de fases como aberturas de portais. Isso é uma questão só de linguagem. Né? O que eu já mencionei aqui, também em encontros anteriores, é que 2018 se coloca para nós como uma data participante de uma mudança maior. Não é a data da mudança maior, mas ela é participante de um processo de mudança que teve início em 2012, né? Que este sim, se você quiser chamar assim, foi uma abertura que nós ainda estamos vivendo, né? de abertura de mudança de estado de consciência. Então, o processo de mudança de estado, o último que houve, né, foi a vivência da Kali Yuga, da Era do Ferro, foi um processo de aproximadamente 5.000 anos. Né? Então, de 2012 para 2018, são 6 anos. Né? Eu não acho que já vai haver uma nova abertura de portal, mas vão haver já algumas mudanças que exigem de nós uma cura bastante profunda na forma como nós nos relacionamos. Né? Então, para que algo vá se materializando, né, na consciência coletiva, pessoas que estão num trabalho espiritual, como é o nosso caso, né, estão focando mais atentamente a cura das suas relações. Né. Tudo aquilo que está ainda em conflito, né, às vezes é uma relação que não está boa, é sua com você mesma, né, às vezes é uma relação com seus pais, às vezes é uma relação com o seu corpo, às vezes é uma relação com seus filhos, às vezes é uma relação com o vizinho,
Às vezes é uma relação com o seu trabalho, às vezes é uma relação com a natureza, às vezes é uma relação com Deus, às vezes é uma relação com o mestre. Então, nós temos possibilidade de estarmos em conflito com muitas coisas simultaneamente, né? E enquanto nós nos encontrarmos em conflito, novas formas da gente conviver nesse planeta não vão ser possíveis. Então, uma outra data que nos foi colocada por Bhagavan foi 2035, né? E o que participa dessa data e de outras mais, né, são etapas a serem vivenciadas, né, e superadas. Uma delas é a que a gente está vivendo mais ativamente nesse momento, são os processos de cura das relações. Mas outras virão, né? Os processos lá na One University, em especial o chamado Jornada, né? Ele já mudou de nome de novo, mas Jornada com o Divino, eu não sei como é que está sendo chamado agora, eu esqueci. O processo que se dá no final do ano, ele está desenhado para criar o que eles chamam de Siddha Yogis, né? E é um processo para quem decidiu se tornar um Siddha Yogi, como é o meu caso também, é um processo de 21 anos, né? Para que daqui a 21 anos a gente comece a atuar no mundo de uma forma diferente, trazendo mais mudanças, né? Então, a Oneness, ela não para, né? Todo o trabalho de Bhagavan começou há mais de 800 anos atrás. 800 e tantos anos atrás, né? Essa forma dele se manifestar, de participar das mudanças de estados de consciência da humanidade, isso já começou há mais de 800 anos, 800 e tantos anos. Né? Falando de Bhagavan. E então a gente vai cumprindo algumas etapas, né? A gente vai se preparando, a gente vai crescendo, a gente vai aprofundando os estados de despertar, a gente vai despertando para quem não está desperto, né? E a gente vai caminhando, né? A gente vai caminhando. Eu não vejo que 2018 vai estar tudo novamente diferente, né? 2012 foi uma época, foi um ano onde para o qual todos nós trabalhamos, porque, como no meu caso, eu conheci a Oneness em 2005, e 2012 era uma meta a ser alcançada, né? Para a qual a Diksha estava atuando, com a intenção de termos um número significativo de 70 mil pessoas despertas no planeta Terra, que pudesse, por conta deste número, afetar a consciência coletiva de 7 bilhões de habitantes. Isso foi em 2012. 2018 não é a mesma coisa, né? É algo que participa desse processo, mas que eu não vejo, assim, eu não tenho ainda uma explicação mais detalhada do que exatamente vai acontecer em 2018. Né? O que eu sei, o que nos foi colocado é que a gente deve trabalhar bem focado, né, na cura das nossas relações. Sempre que a gente se deparar com uma situação de conflito com uma outra pessoa ou com o que quer que seja, a gente já sabe que ali a gente vai ter que atuar. Não vai dar para deixar para lá. Vai ter que trabalhar em cima. Né? Para criarmos ou co-criarmos uma nova realidade para 2018, que tem como meta 2035 e tem outras fases mais adiante também. Tá bom? É o pouco que eu sei. Tá? Adriana, eu vou te responder rapidinho porque já deu meu tempo aqui. Tá bom? Já são mais de 11 horas. Bhagavan diz que vai se aposentar. Não terá substituto, esperando-se nosso maior despertar e iluminação, poderemos caminhar sozinhos? Isso, o Bhagavan já se aposentou, viu, Adriana? Já fazem 2 anos. Então, nós já estamos caminhando sozinhos. Né? Bhagavan já deixou de trabalhar com a gente da forma como ele trabalhava até 2014, né? 2013 e 2014. Então, ele está lá ainda, mas ele já se afastou, né? Pelo menos no formato com o qual ele interagia com a gente. E a gente nunca está sozinho, né? A nossa caminhada ela é em família, e família que inclui Bhagavan.
inclui Ama e Bhagavan, inclui os guias da Uanas e inclui um monte de gente, né? E especialmente a presença divina, né? Ninguém caminha sozinho aqui, né? A gente caminha muito bem orientado, muito bem guiado e muito bem protegido, e você pode ver que toda hora tem mudanças, e essas mudanças, né, até do Srimurti, mudanças de mantra, e não é o Bhagavan que nos aponta para as mudanças. As mudanças hoje elas vêm sendo manifestas pelo que nós chamamos de fenômeno, né? E o fenômeno é consultado, e o fenômeno é ouvido, e o fenômeno nos orienta. Então, o Bhagavan, como manifestação humana, física, ele se aposentou já fazem 2 anos. E de lá para cá as coisas ficaram ainda mais cuidadas e intensas para todos nós. Tá bom? Então, gente, eu estou encerrando o encontro aqui. Eu os convido para participar da One's Meditation. Como sabem, é uma transmissão de Diksha através dos olhos. Começa pontualmente às 11h15. Para isso eu tenho que me preparar. Então eu vou pedir para vocês que não tiveram as suas perguntas respondidas, se eu pulei alguma, que recoloque já no início da próxima terça-feira, do encontro da próxima terça-feira, se puderem. Se eu puder estar aí contar com a presença de vocês, coloca de novo, tá, a sua pergunta logo no começo, e eu começo respondendo a última pergunta não respondida. Tá bom? Namastê, queridos, obrigado. Nos vemos dentro de 15 minutos.